Tacou aí o Caio. Bom, por falar em denúncia, em acusação, né? Agora se trata de uma campanha política importante. Jornais internacionais e também a imprensa brasileira repercutiram a acusação feita pelo presidente, podemos dizer que é um preposto, né, dos Estados Unidos, mas é o presidente da Ucrânia, o Zelensky, que acusou Lula de fazer propaganda pró-Rússia. É, isso mesmo. O Lula, né, que todo mundo sabe que nem por conta de declarações que ele fez numa entrevista à revista Time, né, ele foi o único brasileiro, né, numa lista de 78 indivíduos que foram denunciados por um relatório oficial do governo da Ucrânia, né, de pessoas acusadas de fazer propaganda pró-Rússia. Né? Segundo o relatório, trata-se de palestrantes que promovem narrativas consonantes com a propaganda russa, né? Onde constam 78 estrangeiros e o Lula está lá figurando nessa lista. É o único brasileiro. No total, lá tem 30 norte-americanos e o relatório foi publicado no dia 14 de julho passado, mas hoje, né, veio a público e o relatório é do Centro de Combate à Desinformação, do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia. Manja, é aquele órgão, super órgão de repressão de propaganda. Bom, é um órgão, inclusive, que vem dando conta de políticas repressivas contra, obviamente, organizações e personalidades da própria Ucrânia. Né? Muita gente sendo perseguida, inclusive rolou cabeças no governo ucraniano, teve integrantes do governo que foram acusados de propaganda pró-Rússia. Né? Bom, a declaração do Lula, que foi feita numa entrevista à revista Time, em maio, né, que gerou esse motivo. Lá o Lula afirmou o seguinte: fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, de pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin porque numa guerra não tem apenas um lado. Foi a declaração do Lula. Declaração, como vocês viram aí, é muito comedida, né? Procura, numa posição de tipo conciliadora, dividir a responsabilidade pela guerra, né, entre os chefes de Estado da Rússia e da Ucrânia, né, quando, evidentemente, não se trata disso daí. Né, se trata do fato de que a Rússia reagiu a uma provocação. Né, foram 8 anos, inclusive, de massacre, e a guerra, na medida em que ela foi libertando, foi dando voz, né, aos povos oprimidos russos, inclusive em território ucraniano, né, foi mostrando aí que o regime nazista, né, agia no sentido de massacrar o seu povo e se colocar aí, a Ucrânia estava avançando naquele momento no sentido de se incorporar à OTAN e transformar o país numa base militar, ameaçando aí a própria Rússia, né, a 7.000, coisa de de poucos minutos, né, um alvo, transformando aí a Rússia num alvo muito fácil de ser atingido pela OTAN. Bom, a posição do presidente Lula não foi uma posição, digamos assim, realmente condizente com a realidade, mas o fato é que ele destoou, né, naquele momento do coro internacional, inclusive dos setores da esquerda, né, que adotaram uma posição vergonhosa, né, de fazer coro de defesa da Ucrânia, ou seja, de defesa de fato da OTAN dos Estados Unidos, né, do Zelensky, aí o capachão, né, ao lado do Deb Biden, né, do Deb Lloyd do Biden, cuja senilidade é a própria senilidade do capitalismo nesse momento, né, que não tem outra maneira de defender seus interesses senão ir para cima dos povos oprimidos, de levar adiante guerras, ocupações, golpes de Estado. Bom, a posição
Eu queria chamar a atenção porque a posição do Zelensky é a posição que setores da esquerda defendem, inclusive no Brasil, né? Que é de condenar as pessoas por aquilo que elas falam. Né? O Lula expressou uma opinião dele. E aí, logicamente, a imprensa internacional, o Zelensky, o capachão, está procurando taxar aí um relatório oficial do governo ucraniano, o Lula como um mentiroso. Né? Isso aí, inclusive, num certo sentido, pelos critérios da Ucrânia, levaria o Lula a uma condenação, né? Do ponto de vista formal. Ele está sendo execrado publicamente na imprensa internacional. É bom chamar a atenção, porque aqui no Brasil tem gente que defende a condenação de pessoas, né? Pelas suas opiniões, né? Porque, segundo o entendimento dessas pessoas, o que elas falam, né, os seus adversários, é uma fake news. Então, para ser coerente, né, o governo da Ucrânia está decidindo que o Lula é um mentiroso, está produzindo mentiras. Né? Deveria condenar o Lula e por assim por diante. Nós, obviamente, não concordamos nem com a condenação feita ao ex-presidente Lula, né? Como não concordamos que ninguém seja condenado por emitir uma opinião. Né? Seja o Lula, que é um ativista, um representante da esquerda, o candidato da esquerda nas eleições, seja, inclusive, né, pessoas da direita, que têm direito a expressar a sua opinião, né, de tornar que essas opiniões sejam conhecidas e que o povo julgue. Né? Todo o resto, toda essa posição de condenar as pessoas pelas suas opiniões é coisa de, como a gente está vendo agora no caso do Zelensky, é coisa de nazista, é coisa de regime fascista autoritário. E não é à toa que no Brasil isso vem sendo copiado pelo Alexandre de Moraes, né, por setores da direita, golpistas, e, infelizmente, com o apoio da esquerda. Né? Então fica o registro do absurdo dessa situação em nível internacional, mas a esquerda deveria prestar atenção no que está acontecendo e não sair por aí apoiando quem quer decidir, né, o que pode ou o que não pode ser dito, o que é fake news ou o que não é fake news, porque se no Brasil, né, o Alexandre de Moraes, o São Braulio da cabeça lustrada, né, se julga no direito, né, de que com o inquérito da fake news caçar quem ele considera que está dizendo mentiras, fake news, bom, a gente teria que reconhecer que na Ucrânia o Zelensky, o regime ditatorial lá, em tese, de maneira tão arbitrária como aqui, também teria esse direito. Bom, além disso, a gente expressa aí a nossa posição, que não é a mesma do presidente Lula, né? A nossa posição é de apoio à Rússia, né? Pela derrota da OTAN, né? A derrota dos capachos, pelo apoio à política de desnazificação, né? Não tem acordo com o nazista. Não dá para colocar no mesmo patamar, né, um povo que luta pela sua liberdade, né, que luta contra os nazistas, né, e um regime títere, capacho, como é o regime do Zelensky. Não é a mesma coisa, né? Por isso nós temos lado nessa guerra, o lado dos revolucionários, o lado dos trabalhadores, o lado da esquerda é do lado do povo russo, né, do povo do Donbás, pela derrota da Ucrânia, pela derrota dos nazistas ucranianos. Né? Por isso nós mandamos para lá companheiros que acompanharam de perto e a gente segue acompanhando os acontecimentos. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Ucrânia. Beleza? Bom, vamos em frente na nossa pauta. Queria